Eu me chamo Anita Cezila Leme de Assis Gonçalves, tenho 34 anos, sou da região de Bragança Paulista, família tradicional de Bragança. Estou aprovada no concurso de delegado de polícia no último do estado de São Paulo. Eu sou filha de delegado, então os meus estudos começaram desde pequenininha, sempre tive o objetivo de ser delegada de polícia também. Então eu cresci já almejando esse objetivo, fiz a faculdade pensando no concurso de delegado e sempre me preparei para isso. Mas eu passei por um período de escassez de concursos na área policial. E aí eu acabei enveredando por outras áreas, fui fazer outras faculdades, pós-graduação, fui lecionar e voltei mesmo a estudar para delegado quando saiu o concurso de 2018 em São Paulo. Aí eu comecei a prestar concurso de delegado em todo o país. Quanto a concursos para outros cargos e outros órgãos, eu cheguei a fazer alguns, mas nesse período de escassez dos concursos, para pegar ritmo de prova, ver como é que funcionavam os concursos, ver o que mais caía, como as bancas funcionavam. Mas quando os concursos para a área policial voltaram, eu foquei apenas nos concursos de delegados. A minha organização nos estudos era baseada no meu trabalho. Então eu trabalhava, já era escrivã de polícia, tinha uma rotina de cartório, trabalhava de segunda a sexta, 8 horas por dia, e ainda acumulava alguns plantões durante a semana. Então eu encaixava minha rotina de estudos nessa rotina de trabalho. Eu estudava em regra de 3 a 4 horas por dia nos dias de semana, exceto nos dias de plantão, e nos finais de semana eu tinha uma carga horária um pouquinho mais extensa, estudava umas 6 horas mais ou menos por dia. Quando eu iniciei os meus estudos, lá em 2018, quando eu prestei para escrivão de polícia, eu usava muito videoaula, especialmente nas matérias que eu não tinha tanta afinidade, como informática, raciocínio lógico, as matérias que não tinha na faculdade, como medicina legal, e os PDFs. Depois da preparação mais específica para delegado de polícia, aí eu usava os PDFs, os materiais completos, e assistia às revisões de véspera, que são excelentes, a Hora da Verdade. A fase objetiva, ela demanda muito treino, responder muitas questões, então eu fazia isso todos os dias. Eu estudava o conteúdo todos os dias, dividia o período no meu estudo entre lei seca, doutrina, jurisprudência e questões, todos os dias. E mais um simulado. Quando não tinha um edital em aberto, os simulados eram mais espaçados, mas quando tinha um edital em aberto era praticamente toda semana. E em São Paulo, como tinha essa peculiaridade, que agora está virando regra, da discursiva ser no mesmo dia da objetiva, nós tivemos que mesclar essas duas preparações. Então eu também fazia o treino para a discursiva, para responder as questões discursivas, também semanalmente. Neste concurso que eu passei, na última semana eu resolvi não me desgastar tanto, que eu achei que foi um erro que eu cometi no concurso passado, que eu cheguei na prova muito cansada. Então eu só revisei meus materiais que eu mesma tinha feito, os meus flashcards, as minhas anotações de coisas que eu precisava lembrar, que eram coisas que era necessário decorar, olhei a jurisprudência mais atual e assisti uma revisão de véspera. A prova oral, ela é uma fase que assusta bastante, mas ela também é uma fase que aproxima muito a gente dos colegas, porque a gente não consegue treinar sozinho. A gente até consegue, mas não é tão efetivo. Então a gente acaba treinando muito com os colegas que estão no concurso também. Então eu achei essa fase muito gostosa de estudar, porque a gente costumava ficar muito sozinho, estudar muito sozinho, quase não tinha contato com outras pessoas. E durante essa preparação, esse contato era muito maior. Quanto ao material, eu aprofundei alguns conceitos, classificações, fui olhar outras doutrinas, o que havia de divergência, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, porque eu sabia que precisava ser um estudo mais redondo. E muito treino, muito treino. Eu treinava praticamente todos os dias, e quando chegou assim bem na reta final mesmo, era todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Eu e umas amigas, nós criamos um grupo no WhatsApp, e a gente se revezava para enviar questões todos os dias. Encaminhávamos questões de todas as matérias de forma oral, as colegas respondiam também de forma oral e no final do dia nós enviávamos a resposta. E nisso foram meses, então nós chegamos a responder mais de 18 mil questões. E foi muito bom, ajudou muito, porque nós chegamos mais confiantes. Agora, quanto ao aspecto emocional, psicológico, a prova oral tem muito disso. Ela exige de você estar centrado, você estar confiante no que você está falando. Até mesmo porque nós respondemos muitas coisas que nós não sabemos como responder. Então nós precisamos
precisamos transparecer confiança, transparecer segurança do que nós estamos fazendo. E por mais que nós não saibamos exatamente o ponto que está sendo perguntado, nós tentamos tangenciar aquele tema e demonstrar o máximo de conhecimento possível. Então, o treino é fundamental para isso. Porque você, sendo deparado com questões que você não conhece, que você não está acostumado, você vai treinando aos poucos a como reagir a isso. As pessoas que não treinam, é difícil que elas consigam um resultado positivo. O treino é fundamental. Olha, o material do Estratégia foi minha base, desde o início, desde a preparação para o cargo de escrivão até a aprovação para delegado. Eu não tinha um material secundário, um material complementar, eu apenas utilizava o material do Estratégia porque eu tinha uma segurança de ser um material muito completo. Eu fiz cursos de aperfeiçoamento, de aprofundamento em algumas matérias específicas, para me ajudar a ganhar confiança, mas o material do Estratégia foi minha base, desde o início até o final da preparação. Essa prova de 2003, ela foi bem atípica para mim, porque eu mudei praticamente tudo o que eu fazia nas provas anteriores. Então eu cheguei muito calma, muito tranquila, muito certa que minha hora tinha chegado, que estava tudo certo. Eu não lembro se eu contei para alguém isso, eu sei que eu postei nas redes sociais, que eu pedi um sinal para Deus um pouco antes da minha prova objetiva. Eu pedi para Deus me mostrar claramente que aquela hora era a minha hora. E aí eu pedi para Ele me mostrar um beija-flor, caso fosse a minha hora de verdade. E eu estava no hotel com a minha mãe em Bonito, e a gente estava indo embora, e eu pedi isso à noite. No dia seguinte a gente estava indo embora, e quando eu cheguei no hall do hotel, tinha um quadro enorme, com uma índia pintada, e na boca da índia tinha um beija-flor. E aí aquilo me tocou de uma forma assim, absurda, e eu tinha certeza que Deus estava cuidando. Então eu fui muito tranquila para a prova, eu fiz a prova objetiva muito tranquila. A prova discursiva, que eu tinha o costume de responder questão por questão, na ordem, fazer ponto por ponto, eu não consegui fazer ela assim, porque eu não sabia todos os conteúdos. Então eu fui fazendo o que eu sabia e fui migrando de questão para questão. Então eu respondi um pouquinho da primeira, aí eu ia para a terceira, respondia o que eu lembrava, ia para a quinta, respondia o que eu lembrava, até acabar a prova. E por fim eu consegui a terceira maior nota da prova discursiva. Então assim, para mim é o meu testemunho, foi a minha graça. Olha, entre os aprovados já foi... Eu chorei e comemorei em cada fase. Cada fase, para mim, foi uma conquista enorme, em especial a fase objetiva, porque eu bati na trave muitas vezes, em muitos concursos, muitos estados. Então, na fase objetiva, eu tinha certeza de que quando eu conseguisse alcançar a nota de corte, conseguisse passar na fase objetiva, as outras fases eu ia conseguir desenvolver bem, porque eu tinha mais facilidade nelas. Então, assim que eu saí da prova objetiva, eu já joguei meu gabarito no olho da vaga. E aí já saiu com uma maior nota. É lógico que estava muito recente, que não tinha como ter uma base, mas aquilo me trouxe uma sensação de assim, deu certo, agora é minha hora. E aí depois foram só outras comemorações e a certeza de que realmente iria dar certo. Agora, quanto à classificação, foi uma surpresa. Eu jamais imaginaria, porque eu vim de várias reprovações. Então, para mim, eu sempre falo que Deus estava me lapidando todo esse tempo para me colocar na vitrine desse concurso. A maior dica que eu posso dar para os meus colegas concurseiros é não desistir. Porque só não passa no concurso aqueles que desistem. A gente, às vezes, leva muito tempo, muito mais tempo do que a gente imagina, são muitos tropeços, muitas dores, mas quem persiste, uma hora ele chega. Porque vai ganhando maturidade dos estudos, vai ganhando maturidade emocional, e aí isso vai facilitando você chegar ao seu caminho. Agora, quanto aos estudos, é organização. A organização é fundamental. Precisa ter um cronograma, precisa ter uma agenda, e você precisa se comprometer e ter a disciplina de fazer aquilo todos os dias. Precisa ser sua prioridade. É óbvio que todo mundo tem família, todo mundo tem trabalho, problemas, porque a vida não para que a gente estude, mas você precisa colocar isso como prioridade, precisa ser uma coisa que você não pode deixar de lado, você tem que fazer todos os dias. E é melhor que você faça um pouquinho todos os dias, do que você deixe de fazer vários dias e depois estude um monte de uma vez. Não adianta, a constância é mais importante. Hoje está sendo muito legal, foi muito legal o convite do Estratégia. A Estratégia sempre surpreende a gente com essas coisas. Foi incrível esse convite, a gente ficou super animado. Fazia um tempão que eu não tinha contato com arma de fogo, a última vez tinha sido na academia de polícia. Depois a vida vai acontecendo, trabalho, estudos, a gente acaba não investindo muito tempo nisso. Então foi muito legal rever os fundamentos, mexer de novo, montar e desmontar as armas, aprimorar o que a gente já sabia e colocar em prática. O curso é excelente.
Os instrutores são muito gentis, demonstraram muito conhecimento, muito cuidado conosco para ensinar e tudo mais. E eu acho que vai ser de suma importância para o pessoal que não teve contato com arma de fogo já chegar com essa base para a academia de polícia. Então foi incrível, foi uma iniciativa absurda de estratégia, muito legal.